Você se apresenta como Aline ou como Aline Maia? Aline Maia. E você se apresenta como comunicadora? Eu acho que eu não me apresento como nada muito. Nunca me ocorreu. Tem que me apresentar. Eu não me apresento, normalmente. Assim, nunca me ocorreu. Se você é o quê? Sei lá, estrategista de marca e creator. Vai ser assim. Eu inventei. Porra. E eu me sinto muito presunçosa de falar. Eu sou criadora de conteúdo, eu sou influenciadora. Parece que eu tô me achando. Aí eu nunca falo. E vamos superar isso. Vamos superar Vamos isso, superar amiga. isso. Você é influenciadora. Vamos te apresentar agora. Gente, essa é a Aline Maia, influenciadora, criadora de conteúdo, perfeita, maravilhosa. Estrategista de marca, Assim comunicadora, é isso. É isso. Bom, então hoje a gente tá aqui com a Aline Maia. E aí o tema de hoje é o tema preferido da Aline, na verdade. Meu tema preferido. Sobre amizades. A gente vai se debruçar um pouco sobre esse tema que eu acho super complexo e maravilhoso. Sim. Vocês são pessoas fáceis de fazer amizades? Não. Mentira! Sério? Eu fiquei Não chocada sou. com essa resposta. Não sou. Eu também fui muito pego Não de sou. surpresa, porque eu tava aqui assim, Não. Sabe o que é? É pra eu assim, eu sou muito aberta e eu não sou uma pessoa tímida. Eu sinto assim, eu sou uma pessoa muito desenrolada. Tipo, se você me coloca num grupo de bar, se eu chego no primeiro dia de trabalho, eu sou uma pessoa que eu consigo conversar com as pessoas muito bem. Mas eu não sou uma pessoa boa em criar relação. Eu sou muito ruim nisso, do tipo assim, quero ser sua amiga, eu vou te chamar pra sair, vou te chamar pra conversar, eu vou te chamar no WhatsApp. Eu não sou assim. Então, todas as pessoas que eu sou amiga, elas são muito boas em fazer isso. E aí a gente vira amiga. Mas eu não sou essa pessoa. E eu tenho muita timidez. Eu até falo que é tipo tipos diferentes de timidezes. Tipo assim, se você me colocar pra falar em público, eu nunca tive vergonha disso. E nem de falar com as pessoas superficialmente. Mas eu tenho muita dificuldade em criar relações com as pessoas profundamente. Então, tipo, se você quer ser meu amigo, eu também vou querer. Mas eu não vou conseguir falar com você, te chamar pra sair, pra fazer coisa. Mas se você for essa pessoa, aí sim a gente vai ficar muito amigo. Mas acaba que eu não consigo criar muitas relações assim por conta disso. É difícil pra mim. Mas eu acho que é difícil criar Nossa. relações profundas com as pessoas. É. Eu me considero uma pessoa muito fácil de fazer amizades. Eu, na verdade, amo, né? Eu amo a pessoa desconhecida e eu fico, nossa, eu vou ser amiga dela, assim. Pra mim é um tesão isso, fazer novas amizades e entrar em cursos novos, e empregos novos, e conhecer gente nova e, tipo, criar essa super conexão. Agora, essa conexão profunda que eu tenho com poucos amigos, né? Sei lá. Tipo, se sentir vulnerável, sabe? Falar das coisas que pra mim são tão... Sabe, as minhas qualidades, não. É que eu não queria falar defeitos, né? Porque, sei lá... Das suas características. As minhas características, assim, tão Coisas horrorosas, mais sabe? pessoais. Sim. Eu falo raro pras pessoas. Nossa, quando você falou, você meio que explodiu a minha cabeça, porque quando a Vitória perguntou, eu tava aqui assim, eu tenho muita facilidade de fazer amizade. Só que nesse sentido, tipo assim, eu faço amizade em qualquer lugar. Tipo assim, se tiver uma pessoa dando sopa, eu vou conversar e a gente vai. Eu sou a mesma tipo, coisa. Se tiver uma pessoa parada, eu já fico. Exatamente. aí. Em todo lugar, no avião, no bar, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Eu não sou. Mas não é. eu também não sou essa pessoa de criar relação, como você falou, assim, de tipo ter a iniciativa de mandar mensagem, de ir atrás e de vamos sair, vamos fazer alguma coisa por diversos motivos que a gente pode, né, dissecá-los ao longo Gente, do podcast. Todas mas... as minhas amigas próximas fizeram isso comigo. De alguma forma, elas gostaram de mim e falaram, nossa, eu vou investir nessa amizade. E elas conversavam comigo, me chamavam. E eu sempre correspondia, é claro, mas eu nunca sou essa pessoa que consegue fazer isso. Eu não sei, eu acho que deve ser uma habilidade natural delas. Porque mesmo eu pensando, tipo assim, não, eu tenho que fazer mais relação. Gostei muito dessa pessoa, gostaria de ser mais próxima dela em algum nível. Mas eu não consigo. Acho que eu tenho uma timidez e uma trava, assim, de conseguir ser natural pra criar essa relação um pouquinho mais profunda, sabe? Menos Sim. superficial. Tenho isso. Eu sinto, na verdade, que a maior parte das minhas relações de amizade, elas são superficiais. E eu não acho que elas deixam de ser amizade. Sabia? E não é um problema. Não, na verdade, eu não acho problema nenhum eu ter a boa parte das minhas amizades serem relações mais superficiais. Inclusive, eu acho que existem sim essas caixinhas da amizade, sabe? Sim, tipo, super. uma pessoa que você gosta de sair pra se sentir melhor, tipo, pra dar risada, uma pessoa engraçada, mas que você não se abre, não fala sobre as suas questões profundas com ela ainda assim é um E isso amigo, é super né? saudável. Acho que você precisa disso, né? Tipo, é muito saudável, assim, ninguém vive só de melhores amigos. Eu acho. Exato. Até porque os teus melhores amigos,
eles têm um papel na tua vida, assim, eles também te tiram muito da zona de conforto, sabe? Sim. Eles, tipo, fazem intervenções com você, eles te julgam, ou eles te dizem não, ou eles, tipo, te tiram um pouco do teu eixo, assim, porque eles, sei lá, acreditam que fazendo aquilo você vai ser melhor, ou você vai, tipo, se valorizar Sim. mais na vida. Eu não sei exatamente, assim, as motivações. Mas imagina se a gente tivesse isso, essa profundidade de relação com todo... Isso não existe, né? Nossa, mas eu aprendi na dor. Porque qual que foi o meu rolê? Desde que eu sou pequena, desde que eu sou criança, eu sempre fui assim. Eu sempre tive uma melhor amiga. Tipo, uma pessoa que eu era extremamente amiga. E pra mim sempre foi tipo, eu já achei essa pessoa que eu amo. Eu não quero mais ser amiga de outras pessoas. Tipo, por que eu vou procurar outros Sim. amigos se eu já tenho a minha melhor amiga aqui que eu sou colada? E eu sempre fui assim, gente. Eu lembro que toda vez que eu chegava em um lugar novo, tipo um colégio novo, mudava muito de escola quando eu era mais nova. Eu sempre pensava, na minha cabeça, né, tipo assim, tímida, eu pensava, eu tenho que achar uma melhor amiga e aí eu vou ficar bem. Então, esse sempre foi o meu pensamento de eu preciso ter uma melhor amiga. É claro que, assim, na escola eu sempre tive outras relações, eu tive grupinhos, né, de amigas, mas eu sempre tive melhor amiga, eu sempre fui essa pessoa. E tem gente que, na real, nunca é assim, né? Tem gente que sempre tem várias relações e vários amigos e nunca foi de melhor amigo, ter um melhor amiga, um melhor amigo. Mas eu era assim. Então, eu sempre pensava isso e eu acho que talvez por isso agora na vida adulta seja difícil tentar cultivar relações múltiplas. Porque eu sempre fui essa pessoa da melhor amiga. Tipo, ó, arrume uma amiga que você gosta muito e fique na sua e aí você vai virar a melhor amiga dessa pessoa. Eu sempre fui desse jeito. Sim. Por que você se mudava tanto de escola? Ai, tipo assim, desorganização de vida mesmo. Ah. Também nunca entendi Eu porque eu não amo. mudava de cidade. A minha mãe só me mudava de escola. Pulando as escolas do mesmo bairro, né? Tipo, Sim, eu amo. Entendi. sim, pior Ai. que é. Mas é muito louco isso que você falou, porque eu já tive muito conflito interno em relação a isso. Porque hoje em dia eu sou a pessoa de ter vários amigos e não ter necessariamente um melhor amigo. Mas aí a gente é muito influenciado pela visão hollywoodiana e romântica das coisas, sabe? Que você assiste aquela comédia romântica em que o principal é melhor amigo de uma pessoa desde a infância, e eles crescem juntos. E por muito tempo da minha vida eu senti que isso era um vazio pra mim, sabe? Tipo, ai, nenhuma amizade minha é valiosa o suficiente porque eu não tenho um melhor amigo. Todas as pessoas têm uma pessoa que é a pessoa delas e eu não tenho ninguém. E demorou um pouco pra eu entender que, tipo, tá tudo bem, assim, sabe? Eu não preciso necessariamente ter uma pessoa que seja a pessoa da minha vida. Eu posso ser a pessoa da minha vida. Mas, tipo assim, tá tudo bem eu ter essas várias pessoas pra vários momentos diferentes, com quem eu Sim, compartilho total. várias coisas diferentes e partes diferentes de quem eu sou e da minha vida, e tá tudo bem. Aí eu volto pra minha casa, boto a cabeça no meu travesseiro e gastei toda a minha bateria social, sabe? Meio isso. Eu sinto um pouco que na adolescência a gente tinha uma relação de melhor amigo, porque na adolescência é tudo muito intenso, né? Então eu acho que a gente tinha essa coisa, tipo, quem é o seu melhor amigo? Ah, o meu melhor amigo é a Giovana e a minha melhor amiga é a Giovana e a Mariana. É fulano e cicrano. Eu sinto que eu era assim na adolescência, meio uma garotinha cheia de melhores amigas que hoje não são minhas melhores amigas. E aí, no começo da minha vida adulta, eu também me senti um pouco frustrada, assim, porque as minhas amizades da adolescência não se mantiveram. Até porque eu me mudei, né? Eu sou de Salvador e eu me mudei algumas vezes. Então, as minhas amizades de adolescente ficaram, assim, em Salvador. Então, eu acabei não cultivando isso. E eu não me interessei também. A gente acabou seguindo caminhos diferentes, mas isso não significa que pessoas que seguem caminhos diferentes não viram amigas, né? Não seguem amigas. Mas no meu caso foi isso. Então eu fiquei meio frustrada, assim, mas hoje em dia, nossa, hoje minhas melhores amigas, assim, que a gente tá nesse tema de melhores amigas, eu conheci na faculdade, assim, as pessoas que eu mais... Que são essas pessoas que me tiram da minha zona de conforto, que me amparam e que me... enfim, não sei o que vocês acham que é ser um melhor amigo, né? Mas elas não estão presentes na minha vida cotidiana, mas elas estão presentes num lugar que é muito importante pra mim e que eu considero melhores amigas. Sim, e é muito louco, né? Porque eu fui essa pessoa das melhores amigas, então eu sempre fui essa pessoa de, cara, eu tenho a minha pessoa e eu tenho essa pessoa e a gente é melhor amiga do tipo, colada, vamos fazer tudo juntas, vamos estar grudadas. E aí o que acontece? A amizade sempre teve um papel extremamente central na minha vida. Então eu sempre fui aquela pessoa que sempre colocou a amizade em primeiríssimo lugar.
Até Então, mais do que relacionamentos amorosos e muito familiares? mais, muito mais, muito mais. Então, assim, eu sempre fui a pessoa meio obcecada por amizade. E eu lembro que eu sempre tive muito claro, assim, pra mim, tipo, cara, as minhas amigas são os amores da minha vida, eu sou apaixonada por elas. Então, na adolescência, eu tive uma melhor amiga, e aí a gente brigou, assim, e aí eu lembro que eu sofria igual sofri por término de namoro, assim, gente. Foi horrível, horrível, era uma coisa horrorosa, assim. E aí, no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu tive uma melhor amiga que a gente ficou muito amiga por muitos, muitos, muitos anos, assim. A gente era extremamente grudada. Sabe quando a pessoa fala de uma pessoa e sempre lembra automaticamente da outra, e ela conhece toda a sua família, e você conhece a família inteira dela, tal, não sei o quê. E a gente tinha esse tipo de relação de ser extremamente grudada, e a gente foi levando juntas para a vida adulta. E aí eu costumo falar que eu tenho uma habilidade. Eu consigo olhar para você, conversar com você 10 minutos, e eu sei se você tinha melhor amigo na adolescência ou não. Porque eu acho que cria um traço. Me conta. Cria um traço em você. Né, na forma como você se relaciona com as pessoas, muito claro. E que eu não tô dizendo que isso é uma coisa boa. Na real, eu não acho que, geralmente, as amizades que vêm na adolescência não continuam na vida adulta com uma dinâmica saudável. E eu digo isso por várias outras amigas minhas que tinham também essa mesma experiência de ter melhor amiga na adolescência. E quando você vai crescendo, vai ficando uma dinâmica muito tóxica. Então, eu acho que com essa minha ex-melhor amiga, eu costumo dizer que ela era tipo... Assim, eu comecei a namorar com o meu noivo quando eu tinha 19 anos. A gente tá junto há 6 anos agora. Então, eu sempre namorei, eu sempre tive uma relação muito tranquila com ele. Tipo, um namoro sem grandes turbulências, tudo perfeito. Gente, mas essa minha amizade era tipo... minha relação tóxica, sabe? Quando você termina com a pessoa, aí você fala mal, e aí os seus amigos falam, sim, é isso mesmo, não sei o quê. E depois, gente, eu voltei com ela. Era desse jeito, assim. Então, era uma dinâmica bizarra. E mesmo namorando, assim, nunca larguei ela, nunca abandonei ela. Mas a gente começou a ter muitos, 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 muitos conflitos. E aí, quando houve, tipo assim, o último rompimento do termina e volta, assim, foi horrível, assim. Sabe quando você sofre igual término de namoro? Então, pra mim, ela é esse meu ex de relação amorosa que eu não tive, que pra mim é tipo, caraca, não fala dessa Mona perto de mim. E hoje em dia você... Não quero ver ela nem pintada de ouro na minha frente. Hoje em dia você assim. sabe onde ela tá? Não, porque da última vez que... Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não, mas da última vez que... Tipo assim, eu não sou uma pessoa fácil de romper com alguém, mas quando eu rompo real. Então, quando rompeu, foi tipo, olha, bloqueei ela de todas as minhas redes sociais, e aí minhas amigas, né, atualmente seguem ela, tal, mas eu falo, gente, não me conta o que ela está fazendo, eu não quero saber. Então, assim, eu nunca mais soube da vida dela, porque eu nunca mais quis saber da vida dela, e é igual aí, gente. Eu falava para minhas amigas, olha, se ela postar alguma coisa, mesmo que seja uma indireta, eu não quero saber. Comenta entre vocês, tipo, mas não me conta. Então, é algo que me pegou muito. Então, eu sempre fui essa pessoa que sofreu muito por amizade. Gente, essa menina já foi o cão comigo. É por isso que eu falo que não é tão assim, tipo... Vou contar um caso isolado, assim. Teve uma vez que eu mandei pra ela uma tatuagem que eu queria fazer, porque eu sou muito fã da Lorde. Aí ela fez a tatuagem. Ela fez antes de mim, gente. Ela fez antes. Nossa. E eu que fui atrás dela pra voltar a ser amiga dela. Então, esse é o nível de bobinha Eu acho que esse eu sou eu com ia amizade. perguntar isso, uma red flag de amizade. Cara, a bicha ter tatuado uma Nossa, tatuagem não. que você queria tatuar. Quando acabar o episódio, você vai passar o arroba dela e eu vou bloquear ela também. Porque, assim, eu Gente, tô mas assim, com era ódio. bizarro. E eu sempre sofri muito por amizade. Era um negócio, assim, que sempre permeou a minha vida como a relação mais importante. Porque na minha cabeça sempre foi, cara, se eu tenho os meus amigos, eu tenho tudo, assim. Eu acho que é um amor que é muito bonito, que dura pra sempre. Tipo, não é relação amorosa, mas também não é a sua família. São pessoas que você escolhe e te escolhem de volta. Mas eu sempre valorizei muito isso. Só que eu acho que, por exemplo, nesse caso da amizade que eu trouxe da adolescência, começa a ficar com uma dinâmica muito tóxica, porque é justamente isso que você falou. Na adolescência, é tudo muito intenso, você tem uma dinâmica ali. E quando vocês vão crescendo, essa dinâmica não funciona no mundo real, não funciona no mundo do trabalho, das coisas, das demandas. Só que eu sempre fui uma amiga muito dedicada, sabe? Tipo assim, mesmo namorando, eu preciso dar prioridade para as minhas amigas, preciso fazer as coisas para as minhas amigas. E realmente eu realmente concordo que é a relação mais linda, mais especial e etc. Depois eu falo das minhas amizades felizes, né? Tem, por que me pareça.
Tem. Mas eu acho que por muito tempo tomou uma parte muito de mim do tipo, cara, pra eu manter essa amizade, que é a minha pessoa da vida, que eu preciso ter essa melhor amiga, que vai ser a minha melhor amiga, que eu vou falar, nossa, sou amiga dela há 20 anos. Chegou um momento que não fazia mais sentido. Então, eu acho que conecta muito com isso que você falou, de às vezes você acha que você precisa disso, e aí começa a não fazer mais sentido, mas não, você tem que continuar porque você precisa disso. E é uma dinâmica que não faz mais sentido também, sabe? E eu acho também que em relação a essa questão de amizade de adolescência, de época de escola, eu tenho, assim, amigas... Eu fui pro Rio esse fim de semana, eu sou do Rio, né? Eu fui pro Rio esse fim de semana pro chá de bebê de uma amiga que... Nós somos amigos há mais de 20 anos, da época do ensino fundamental e tal, que é um grupo de amigos que eu tenho até hoje. Mas tem também uma questão que quando você carrega as amizades da adolescência, da época da escola, a gente tá em constante mudança, né? A gente muda sempre. Mas a gente fica pegado àquela pessoa que era nossa amiga na época da adolescência. Então, às vezes, essa pessoa ela tem uma atitude que te soa estranha porque não condiz com aquela pessoa que você conheceu quando você tinha 15 anos. É aquela Mas coisa condiz que com quem, falam com que quem você ela é encontra- agora com 30. que você encontra a pessoa e parece que vocês só ficam relembrando de história antiga, porque Sim. vocês não viveram mais nada juntos. Então, o assunto Sim. é... Lembra daquela vez que a gente fez tal coisa? Sim, E é só esse exatamente. o assunto, é ficar relembrando história. Tipo, você não tem mais uma experiência de agora com a pessoa, sabe? Eu acho muito louco isso das Sim. amizades mais antigas. É, assim. você carrega muito eu isso. vivo isso também quando eu volto para Salvador. Assim, parece que nada mudou, mas tudo mudou, porque você mudou internamente. Mas eu também acho que eu tenho algumas amizades, assim, que eu mantenho da época da escola, mas eu percebo que são pessoas completamente diferentes de mim. E durante uma época, por exemplo, quando eu estava na faculdade, e eu era, ai, gente, muito arrogante, e eu simplesmente bloqueava qualquer pessoa que fosse muito diferente de mim. Eu acho que também foi nessa época teve muita discussão, polarização política, né? Então, na época da faculdade, foi época de muita polarização política. Então, eu, tipo, bloqueei todo mundo que fosse completamente diferente de mim. E aí, hoje, não é que eu reatei essas amizades, mas hoje eu reatei de alguma forma, assim. Obviamente, não reatei com nenhum bolsonarista, nem nada do gênero. Mas eu entendo também que pessoas diferentes também são amigas, sabe? Sim. Então, Sim. você faz parte da amizade, você... Sim. Seria muito injusto, assim, se eu só mantivesse perto de mim pessoas que fossem parecidas comigo. Até porque são bem poucas as pessoas que são muito parecidas Sim. comigo, sabe? É também muito um jeito bobo de viver a vida, né? E até Querer meio- que só pessoas iguais te Até servem, meio né? egóico também, né? Porque assim, você fica procurando no outro você mesmo, né? É, de certa exato. forma. Então, só serve se você se vê na outra pessoa. Sim. Mas eu achei interessante isso que você disse da tua amiga que foi um cão contigo. E eu falei a Coitada. coisa mais leve que ela Vaca. já fez. Red flag de amizades. Quando... Nossa, gente. Eu acho que a maior red flag, assim, é quando a pessoa nunca parece que tá genuinamente feliz por você. Porque eu acho que, assim, às vezes as pessoas confundem você ter uma amizade muito próxima, que você é muito sincero, mas, às vezes surge uma dinâmica que secretamente parece que essa pessoa te odeia. E aí você percebe, caraca, essa Mona me odeia. Como assim? E às vezes ela te odeia mesmo. Às vezes ela te odeia. E, gente, eu acho que é normal. Tipo assim, às vezes eu acho que não é nem uma coisa que a pessoa está ativamente pensando, nossa, eu odeio ela e vou falar isso. Eu acho que é inconsciente e a pessoa faz isso. Então, eu acho que quando a gente fala de red flag, a pessoa sempre dá alguns sinais de que ou ela não tá feliz genuinamente por você e que você nunca pode ser, de fato, melhor que ela. Por mais que você seja, às vezes é uma frustração, assim. Mas, principalmente, relações de longo prazo, eu acho que vão carregando essa coisa, principalmente quando traz da adolescência, assim, sabe? Começa a ter um peso que chega um momento em que você olha e fala, caraca, essa pessoa me odeia. Mas o ódio, ele nunca é sem amor, tá? Então, provavelmente existia, Sim, assim, esse total. ódio misturado Sim. com uma grande admiração por você, mas é isso. E o a ódio projeção ressoa. e essa questão do tipo, por que eu não pensei nisso, não fiz isso que ela tá fazendo? Cara, É louco isso. É uma relação, quando você odeia muito alguém, ou quando alguém te odeia muito, tem um quê de amor muito tóxico ali. Sim, Mas super. todo mundo já tem essas histórias, né? De pessoas que manteve por perto que tudo era melhor ou maior, né? Então, tipo, se você teve uma conquista, ela teve uma conquista melhor. Se você tá triste, ela tá pior. Então, tipo, tentar ganhar na história, assim, sabe? Sim. E eu odeio isso. Eu também... Às vezes a gente...
alguém vem desabafar com a gente quer se mostrar recíproco, quer mostrar empático com a história do outro, e daí fala, não, eu já passei por isso também. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não soar, tipo assim, aí eu vou invalidar a sua história te contando uma história muito pior do que eu já passei. Sim. Eu presto muita atenção, mas tem uma red flag pra mim que é muito forte, que é a pessoa te humilhar em forma de brincadeira. Nossa, sim. E eu vivi muito isso na minha adolescência. Vivi muito assim. Eu era uma criança e uma adolescente muito boazinha. Então, muito, assim, muito de... A garotinha do talvez, sabe? Eu tinha muita dificuldade de falar não e tal. E aí, eu tinha uma amiga que ela era muito... É isso. Uma pessoa muito braba, assim. E ela... Cara, eu acho que ela devia ter, tipo, uma super inveja de mim, ou algo do tipo, não sei, porque ela vivia fazendo brincadeiras humilhantes. Vivia. E era tudo dando risada e tal. Então, eu passei boa parte da minha adolescência, tipo, tendo que lidar com essas brincadeiras E humilhantes. aí você acha que isso é amizade, porque é sempre disfarçado de... Ai, porque a gente é muito amigo, né? A Então gente eu tem posso tanta intimidade zoar. que a eu gente tem tanta posso, intimidade que eu vou falar isso. Mas uma coisa que eu redescobri, né, na minha relação de ser obcecada por amizades, entender, tipo, o papel que elas têm na minha vida, é de justamente isso, que eu fui aprender o que é uma amizade saudável, incrível e ótima, que tem uma dinâmica que é uma dinâmica muito boa depois da faculdade, né? Que são minhas 2 melhores amigas que eu tenho hoje, que é a Tori e a B. E não sei, eu redescobri o que é uma amizade. Então, eu acho que eu saí de uma dinâmica que era tão tóxica. E aí, quando eu fui pra minha dinâmica da amizade com elas, é tipo... Ah, então é isso que é uma amizade legal, que é uma amizade boa, que é uma amizade leve, assim, do tipo... Nossa, a gente torce uma pela outra, a gente tem núcleos diferentes, eu tenho outros melhores amigos, elas têm outras melhores amigas, e às vezes a gente acha que é isso, né? Melhor amigo tem que ser uma pessoa só, sempre. Sendo que às vezes não, sabe? Então, é uma coisa de... Caraca, a gente tá sempre juntas, a gente é grudada, a gente sabe tudo uma da vida da outra, mas assim... Nossa, como a gente consegue compartilhar isso de uma forma saudável, e estando juntas, e entendendo qual o papel que a gente tem uma na vida da outra. E eu acho que é isso de... Caraca, elas não me odeiam. Tipo assim, eu não odeio elas. Sabe? Eu acho que tem isso quando você encontra amizades mais velhas, que tem um valor, assim, quando você constrói essa amizade madura, que quando você traz da adolescência, não é igual, sabe? Não, cara, é que eu tô muito cansada de falar no podcast o quanto eu amo crescer, né? Mas eu amo muito adultecer, porque eu sinto que todas as minhas relações ficaram melhores. A minha relação comigo, minhas relações amorosas, minhas relações de amizade. E quando eu vou crescendo, a vida fica muito mais complexa. Os problemas ficam muito mais complexos. E a gente vai vendo que a gente vai dando coisas muito difíceis. E as nossas amigas também vão dando lidando com coisas muito difíceis. Os adultos... Todo mundo tem uma questão, assim, que parece que é sabe? Tá todo mundo vivendo algo muito complicado. Eu imagino que você tenha um assunto na tua vida específico que é muito difícil de lidar. O Thiago também, eu também. E a gente lida sozinho com isso. Mas assim, a gente conhece esses assuntos dos nossos amigos, né? E aí eu vejo que, tipo, conforme eu fui crescendo e eu fui vivendo coisas muito difíceis... Eu fico lembrando das minhas amizades que estiveram comigo, assim. Não é nem que elas me ajudaram a lidar com essas questões, porque só eu conseguia lidar com elas, mas elas estavam lá, assim, sabe? Tipo, me amparando, me escutando, me julgando também, porque eu acho que tem isso também nas amizades. A gente fala que a gente não pode julgar o outro. Não, às vezes a gente julga o outro porque é isso, o julgamento, ele existe, sabe? Sim. É só como a gente se porta em relação. A pessoa te julga de forma carinhosa, do tipo, olha, amiga, não teria feito isso, ou teria ido pro outro lado, mas é isso, você decidiu ir por esse enfim, mas eu percebo a maturidade da vida adulta, ela vai também solidificando mais as relações de amizade. Eu acho isso muito bonito. A dinâmica fica muito melhor, fica muito mais leve. Você realmente encontra essas parcerias de vida que você precisa, assim. Cara, eu sei que a relação de amizade, ela também, pra mim, tá? Ela envolve um processo de olhar o outro com muita admiração, mas às vezes a tua admiração pode virar uma inveja. E normal, inveja é um sentimento humano, a gente sente mesmo. Como é pra vocês isso? Vocês já olharam pra algum amigo e sentiu tipo um quê de inveja, se afastaram ou como que foi? Acho que de amigos muito, muito, muito próximos, tipo assim, que eu sou muito, muito próxima, nunca rolou inveja, assim. E deles pra você?
Nunca senti. Mas com pessoas que eu não sou tão amiga, assim, tipo, óbvio. Óbvio. Sempre Sim. rola, tipo, ai. Mas não de pessoas que são muito, muito próximas de mim. Mas assim, ai, um colega X, tipo, ai, nossa. Só que não o suficiente pra eu conseguir expressar isso pra pessoa de alguma maneira, sabe? Essa inveja pra pessoa de alguma maneira, porque eu não sou tão íntima dela. Mas é aquela coisa, tipo, nossa, já tiveram pessoas que eu senti tanta inveja assim que eu silenciei do Instagram. Tipo, nossa, essa pessoa tá me dando muita inveja, eu vou silenciar. Não. Eu não senti Não quero nem essa ver. sensação. Eu não quero ver. E a pessoa nem é minha íntima, mas é tipo, Sim. caraca, que é isso? Eu vou silenciar a pessoa aqui. Porque, enfim, é natural, né? O sentimento de inveja. A diferença é o que a gente vai fazer com isso também, né? Mas é sempre como a gente demonstra o que a gente faz com o que a gente sente, é. né? Sim. Com certeza. Se eu já senti inveja, porra. Sim. É que, tipo assim, a gente leva a inveja pra um lugar muito de ser um sentimento que é meio... Ai, eu não acredito que essa pessoa conseguiu isso. Eu espero que ela caia de cara no chão e ela se Não, ferre e é. ela quebre. E não necessariamente é isso, sabe? Assim, às vezes é uma inveja... Posso contar um fato que, assim... Um dos meus grandes objetivos de vida e sonhos de vida que ainda vão acontecer é participar de um reality show. Estarei presente. E aí, Vai acontecer. recentemente, um amigo meu muito próximo entrou pra um reality show e ele participou da última edição do No Limite que teve na Globo. Beijo, Fully, maravilhoso. E aí, tipo assim, foi um sentimento de inveja no sentido de putz, queria que fosse eu. Mas que Sim, ao mas mesmo também é tipo, tempo... que bom pra ele. Então, mas que ao mesmo É. tempo era tipo assim, caraca, mas que foda que alguém tão próximo a mim tá realizando esse sonho que é meu e que eu sei que é dele também. Eu lembro que a gente fez, quando teve a estreia do programa, a gente fez um evento, né, aqui em São Paulo e tal. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, cara, eu tô muito feliz que você tá realizando o seu sonho e o meu sonho. Porque é muito esse sentimento de tipo, ai, eu queria estar no lugar dele, mas que bom que ele tá vivendo isso. Sim. Eu fico é. feliz por ele estar vivendo isso, É que sabe? a pessoa relaciona inveja muito com o vilão de novela. Exatamente, Do tipo, vou fazer algo a respeito. Só que às vezes você sente inveja, que é tipo, caraca, que bom que ela conseguiu, mas eu queria conseguir Eu também. queria conseguir alguma coisa do tipo que bom assim, que ai, você está aí. eu queria muito ter tido essa ideia e postado na internet É. e viralizado, mas, porra, que bom que Que bom que aconteceu pra aconteceu você. pra você. Né? Eu acho que eu nunca senti uma inveja do tipo, nossa, eu quero que essa pessoa não tenha aquilo, eu É. quero que ela perca. Mas sim do tipo, ai, queria que fosse comigo também. Mas, tipo, sentindo Sim. daqui. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui de grupos, assim, e eu sempre vi muito as minhas amigas, e hoje em dia também eu vejo muito elas, assim, a gente é próxima, a gente se vê sempre. E aí uma coisa que sempre me perguntaram, tipo, na internet e tal, é, nossa, como você consegue ver tanto suas amigas? E uma outra coisa é, eu não posto muito meu namoro, tal, eu posto esporadicamente, mas teve uma época que eu postava bastante vídeo com as minhas amigas, quando eu tava mais viralizando. E aí um dia eu postei, tipo, ai, porque meu namorado? E as pessoas, tipo, caraca, você não parece que namora. Tipo, como assim você namora? Você sai tanto, você vê tanto suas amigas, você faz tantas coisas, que como assim você namora? E aí eu acho isso muito louco, né? De tipo, às vezes eu sinto que realmente é muito difícil a gente balancear e segurar os pratinhos das relações que a gente tem na vida. E eu acho que principalmente quando você tem uma relação amorosa, invariavelmente ela se torna meio protagonista. Se torna protagonista. Por exemplo, gente, eu moro com o meu noivo, a gente vai casar, tal, tipo, ele mora comigo, ele sabe tudo da minha vida mais que qualquer pessoa. Só que eu acho que quando a gente também quer manter outras relações na vida, exige uma dedicação, assim. Então, quando me perguntavam, tipo, ai, como você consegue ver tanto suas amigas? Eu fico, cara, eu não sei, é que eu acho que essa relação é tão importante pra gente que a gente faz acontecer sempre que necessário. E teve fases que a gente era mais grudada, teve fases agora que a gente não se vê tanto quanto antes. Eu acho que tudo depende. E aí, tinha uma época que era a época que a gente mais se via, assim, que eu, né, namoro desde sempre, gente, sei lá, nunca estive solteira na minha vida. Mas eu já tava com meu noivo, uma amiga morava com o namorado dela, a outra amiga tava começando a ficar com a namorada dela. E mesmo assim, a gente ainda se via muito, né? E eu acho que às vezes as pessoas têm essa impressão de que a amizade existe quando você não tá namorando, ou quando você não tem outras relações importantes. Só que não, no fim das contas, se você enxerga como uma coisa que é muito importante, você vai cultivando essas relações e dando uma importância pra elas, eu sinto que sempre vai estar lá, sabe? E existe muito essa pauta do quanto é difícil fazer amigo na vida adulta. É difícil mesmo por conta de mil coisas. Mas eu acho que é esse olhar de que a amizade exige uma certa dedicação, igual às vezes quando você é solteira, você tem uma dedicação pra ir em date, conhecer gente nova se você tá afim, óbvio. Mas
Eu acho que a gente não costuma ver a amizade como essa relação que a gente precisa dar uma certa importância, uma certa dedicação. Que precisa de manutenção. E uma relação que tem um ponto central na vida. Parece que é sempre um extra. Tipo, tenho a minha família e, por acaso, tenho os meus amigos. Eu namoro e tenho os meus amigos. E nunca como algo que é central na nossa vida também, sabe? Que é uma relação central ali. Aline, nas você relações. é muito fora da curva falando isso, eu sabia de verdade, assim, porque sabe um papo que caiu na internet há um tempo que eu acho tão idiota, que é amizade de baixa manutenção. Isso não existe, assim, você precisa manter as suas amizades mesmo, isso que você tá falando. E Sim. normalmente as pessoas priorizam as relações românticas em detrimento das amizades. Tem uma música, assim, de um funk antigo que é amiga parceira, só se for amiga solteira. Aham, Mentira, né? É. Tipo, é uma balela, mas eu... Marmico. Mico. Agora é um mico. Fracassado. E, gente, tem uma coisa que eu tava falando com as minhas amigas esses dias. Eu não tópico polêmico, mas eu não acho que ninguém consegue ser genuinamente feliz se você só sai com a sua relação romântica. Nossa, Não tem claro como. que não. Não tem, não você tem pode como. achar que você é, mas você não é. Isso uma hora vai pesar de uma Sim. maneira que não vai fazer mais sentido, porque não tem como você depositar suas expectativas de vida em uma pessoa só, sabe? Então, às vezes, eu olho, tipo, tem coisas que eu quero ver com as minhas amigas, tem filmes que eu quero ver com a Tori, que é uma das minhas melhores amigas, ela também ama cinema. Tem filme, gente, que, por mais que meu noivo ame cinema, eu não quero ver com ele, porque faz sentido só com a Tori. Tem um certo livro que eu vou ler e vou gostar, e eu não quero que o meu noivo leia, porque esse é um livro que eu vou falar com a minha outra amiga que gosta desse livro. Então é tão legal, tipo, compartilhar coisas diferentes com pessoas diferentes na vida, isso é tão gratificante, porque o meu noivo, ele nunca vai ser a pessoa que vai fazer tudo isso por mim, Sim. e eu nem quero que ele seja a pessoa que faça tudo isso por mim, sabe? Eu quero ter coisas pra compartilhar com outras pessoas em outras esferas da minha vida. Eu acho que isso faz a sua relação amorosa, no fim das contas, ser melhor. Tipo, olha que legal, você sempre vai ter algo pra contar pra pessoa, uma vivência pra contar pra essa pessoa. Sim. Tipo, Sim. sei lá, fui pra Europa agora só com as minhas amigas, e é muito legal voltar e contar uma história legal pra pessoa. Você sempre continua sendo interessante pra aquela pessoa e ela pra você, porque vocês têm todo um ecossistema de vida que não depende dela. Eu acho isso incrível, assim. Melhor coisa da vida. Com certeza, a tua vida Sim. fica muito mais rica também, sabe? E essa É. ideia de que... É uma ideia extremamente monogâmica e antiquada, né? De que, tipo, só uma única pessoa, ela vai te suprir, ela vai ser o seu melhor amigo e ela vai ser, tipo, o melhor parceiro, enfim. Talvez Que só realmente... uma pessoa te só- basta. Só uma né? pessoa Isso te é- basta, é- assim. é. Nossa, mas... E não basta, spoiler, Não basta, é. E é que essa ideia também de que pra... Tipo assim, chegou uma pessoa que você vai ter essa relação amorosa e que pra ela ocupar esse espaço no seu coração e na sua vida, você precisa abrir espaço pra que ela ocupe esse espaço. Então você tem que tirar pessoas desse lugar pra colocar. Só que não, as pessoas ocupam espaços diferentes na sua vida. Então é isso que você falou, assim. Vão ter momentos em que eu vou lembrar de uma coisa que eu quero comentar, alguma coisa que vai ser com um amigo tal, e não vai ser com o meu namorado, vai ser com, sabe? Então, eu acho também que isso é um sinal de maturidade, eu acho um pouco, porque isso Sim. vem um pouco também da adolescência, assim, sabe? Dessa questão da cobrança e de estar sempre... É até essa ideia do melhor amigo, só que com a sua relação amorosa, né? Sim. Que essa vai ser a sua pessoa pra sempre, que ela vai suprir todas essas necessidades e vontades que você tem e que injusto com a pessoa também, né? Sim. Porque é uma expectativa irreal que você cria Sim. da pessoa, porque ela não vai suprir todas as suas expectativas e necessidades. Eu já senti muito isso em relação, né? Do tipo, eu tenho uma crença terrível, assim, super limitante, de que se eu me enfiar em uma relação amorosa, eu, ao contrário de você, fico muito solteira. Eu namoro raro. Assim, se eu namoro, eu, tipo, já namoro pensando, Mas será que namora? será que eu tô... É café com leite, sabe? Enfim, horrível. Mas eu tenho uma crença muito limitante de que as relações amorosas, inclusive, vão atrapalhar as minhas relações de amizade. E como é horrível, né? Porque eu tenho essa crença, porque eu tenho traumas, porque eu vivi coisas que é, tipo, todas não, mas muitas relações amorosas realmente atrapalharam minhas relações de amizade. Tipo, sempre se colocaram na minha vida como, tipo, assim, a maior relação. E eu era colocada na vida da pessoa como se, tipo assim, não, eu tinha que suprir todos os buracos da pessoa, entendeu? Porque a pessoa, ela não conseguia manter outras relações que não conseguia manter relações fortes de amizade que independesse de mim, assim. É muito triste, né? Mas como é que vocês têm ciúmes dos amigos de vocês? Depende. Eu sinto que eu não sou uma pessoa ciumenta no geral. Assim, não sou.
Mas eu acho que quando eu sinto é sempre só uma gracinha, tipo, ai, um ciúminho. Uhum. Ai, uma coisinha, tipo, nossa, não acredito, tal. E eu acho que rolou isso quando elas começaram a namorar, inclusive. Tipo, eu sempre namorei. E aí, quando elas sempre foram de date, em date, não sei o quê. Tinha uma época que eu até me sentia meio perdendo. Acho que a mesma coisa que você sentia com a amizade, eu me sentia com o namoro. Tipo, caraca, não tem um movimento na vida amorosa e tal. Mas aí elas sempre tinham casinhos. E aí, quando elas começaram a namorar, eu pensei assim, caraca, eu vou perder minhas amigas. Tipo assim, já era, sabe? Porque eu sempre namorei, já estou habituada aqui, uma Kakura namorando há anos. Vai ser uma relação que vai... Tipo assim, eu nunca vi elas namorando. Então, pode ser uma relação que elas valorizem mais e que eu acabe ficando pra trás. Então, essa foi o meu ciúmes, assim, sabe? Tipo, no começo dos namoros delas, tipo, ai, nossa, eu vou ficar pra Elas trás. começaram a namorar, tipo, na mesma época? Primeiro uma delas começou a namorar, que foi a B, e aí ela foi morar com um namorado. E aí, quando ela tava quase terminando esse namoro, a minha outra amiga Tori começou a namorar com a namorada dela atual. E aí, foi o contrário do que eu pensei, do tipo... Acho que quando você tá nessa mesma sintonia, foi a mesma coisa. Tipo, a B ainda é a B, só que namorando. E a gente se vê igual, e a gente faz coisas iguais. E a Tori é a Tori, só que namorando. E a gente tá só vivendo e fazendo coisas iguais. Então, acho que foi essa época que rolou esse mini ciúminho meu, mas não durou muito também. Acho que não dura muito. Mas eu também me acho o máximo, assim. Então, é difícil eu sentir ciúmes, porque eu fico, nossa, sou tão legal. Eu amo. Eu te acho o máximo também. Eu também te acho o máximo. Mas eu sou tão legal, eu sou tão querida. Tipo, tá tudo bem. Sim. É óbvio, elas vão continuar sendo minhas amigas. Sim. É isso. Eu amo. Eu também sinto pouquíssimo, eu não tenho... É que você tá falando bastante que você tem 2 amigas, né? E você é um grupinho de 3, eu acho muito querido. Eu tenho muitas amizades, assim, algumas... Na verdade, as minhas amigas mais amigas... Pô... Mas, assim, essas pessoas, assim, que estiveram comigo em momentos muito difíceis, assim, que, tipo, eu recorro quando, sabe? Quando eu... Enfim, que eu recorro muito... Muitas não moram aqui em São Paulo, então eu não tenho essa dinâmica de cotidiano com elas, né? Então eu tenho várias amizades, assim, tipo, eu sou fácil de fazer amizade. Menina, eu tô aqui conversando contigo, inclusive vou até te chamar pro meu aniversário, que vai ser na próxima semana. Eu saio, tipo, eu saio fazendo amizade com as pessoas e eu genuinamente gosto de conhecer pessoas novas então eu não tenho... É como se não me desse muito espaço, assim, pra, tipo... eu tenho ciúmes porque o meu amigo tem outra amiga. Eu fico, tá, mas eu também tenho outros amigos, assim, eu não tenho... E é louco, tipo, eu acho que a gente não entende, às vezes, é isso, a gente coloca a amizade num lugar que a gente não entende que as amizades são, tipo... Elas podem ir, elas podem vir, uma época que você tá mais próximo, uma época você não tá, uma época faz muito sentido, outra época não faz mais. E eu acho que a gente não costuma ver a amizade como essa relação que começa e termina, ou como uma relação que às vezes é mais leve mesmo. Eu acho que a gente dá muita importância para umas coisas, e levar desse jeito é muito legal, do tipo, ele é meu amigo, eu conheço ele, é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu curto, eu posso sair com ele, essa pessoa eu faço isso, com essa pessoa eu faço aquilo. Agora eu tô muito próxima dessa pessoa. Agora eu não tô mais tão próxima, eu tô próxima de outra pessoa. Eu acho que isso deixa as amizades melhores, assim, também, sabe? Tipo, eu sempre fui muito de grupinho de amigas, e a gente tinha um grupo que era muito próximo, agora ele tá cada uma tá fazendo uma coisa na vida, a vida tá cheia, as coisas acontecem, assim, e não tá mais tanto, mas eventualmente vai voltar. Eu acho que isso é muito... Acho que isso é muito legal e você não cai nesse lugar ruim que pode rolar quando a coisa fica muito intensa e começa uma cobrança, assim, de amizade, vocês já se sentiram cobrados pelos amigos de vocês a dar mais atenção? Ou vocês já fizeram uma intervenção ou já fizeram alguma intervenção com vocês? Eu já fui a pessoa que cobra. É? Então, eu ia comentar isso em relação ao ciúme. Eu não sou a pessoa que sente ciúme, até porque, assim... Eu tenho essa questão de fazer muitas amizades. O meu aniversário, Vitória estava presente, tinha quase 60 pessoas. Tinha e era uma gente. grande colcha de retalhos. Que era assim, um grupinho de 4 que eu conheci no encontro da Vila da Fofoca. E eu chamei bêbado pra vir no meu aniversário do ano passado. Elas foram, a gente ficou amigo. A galera do trabalho, uma galera da internet, sei lá. É uma grande colcha de retalhos. Mas eu tenho um amigo
Amigo, adorei essa expressão. Porque eu sinto isso em todas as minhas amizades. É uma grande coxa É de uma retalhos. grande coxa de retalho. Tipo, porque muita você gente não une se elas conhece. todas no mesmo lugar. E Eu amo. é Eu sempre entendeu? faço isso. No meu aniversário mesmo, eu mando mensagem, sei lá, pra tipo umas 200 pessoas, inclusive Vila da Fofoca. Quem quiser, é só pedir aí que eu mando o endereço. Cara, tipo, eu saio chamando todo mundo e meio que torço pelo melhor. Sim. É meio louco, assim. Foi mas meio isso. continua. Não, então, aí eu tenho um amigo que ele surgiu na minha vida em uma época em que eu tava muito nessa questão de eu preciso encontrar a minha pessoa e eu preciso encontrar o meu melhor amigo. Ai, tu Porque teve isso essa me época. falta. Teve essa época. E ele foi o meu primeiro amigo gay. Eu só tinha amigas mulheres. Eu era gay das meninas, né? O chaveirinho das meninas. E ele foi meu primeiro amigo gay mesmo, com quem eu saía pra ir pras baladas e tal, essas coisas. E a gente se aproximou muito. Muito, 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 muito. E aí, na minha cabeça, meio que... Porra, encontrei a pessoa. É isso. Esse vai ser o meu melhor amigo pra sempre, pro resto da minha vida. E aí entrou a questão da cobrança, entendeu? Porque quando eu via... E ele também é uma pessoa que ele também tem muitos amigos, ele também tem muita facilidade de fazer amizade. O aniversário dele também é uma grande colcha de retalhos de pessoas que foram se conhecendo ao longo da vida. E aí, quando eu via que ele estava com outras pessoas e ele não tinha me chamado e assim, ele estava vivendo outras coisas e eu não fazia parte dessa vivência dele, era tipo... Por que você me odeia? Sabe? Tipo, por que você me odeia? Era pra você ser meu melhor amigo. Sim. Não, a gente isso quase foi uma questão pra, tipo, encerrar. Ele foi muito guerreiro. Amigo, te amo. Ele foi muito guerreiro, porque ele insistiu na nossa amizade, mesmo eu sendo uma pessoa tóxica, assim, nesse sentido. E hoje em dia eu acho isso porque é isso, assim, eu olho em volta e eu falo, cara, eu sou essa pessoa que tenho vários amigos, que tô sempre em lugares diferentes, com pessoas diferentes, e eu cobrava muito isso dele. Tipo assim, por que você tava, sabe, tipo, você não quer sair mais comigo? Você não gosta mais de mim? Eu sou insuportável pra você? E tem uma coisa que eu não faço, mas eu vejo muita gente fazendo, que é o seguinte, espera muito que o outro chame pra sair. Sim. E não se convida também. E eu passo muito por isso, porque às vezes eu quero sair, imagino que você que tá ouvindo esse podcast talvez passe por isso. Depois de adulto é muito comum, as pessoas têm as suas vidinhas e tal, e aí vai chegando sexta-feira, e aí você quer sair, mas ninguém te chamou pra sair. E aí você fica na tua casa se sentindo, tipo assim, um lixo, porque ninguém te chamou pra sair, porque você não tem mais amigos, porque a vida adulta é uma desgraça, e você não lembra que você pode simplesmente pegar teu WhatsApp e sair mandando mensagem pros teus amigos. E eu faço bastante isso. Às vezes, tipo, pô, eu quero sair sexta-feira, não tem ninguém pra sair, ou eu saio sozinha, ou eu, tipo, sei lá, um amigo postou um stories, ele tá num rolê, daí eu já mando, amigo, você tá nesse rolê? Vou te encontrar. Eu faço isso bastante, assim, eu faço isso muito, porque, tipo, às vezes a pessoa, não é que ela me odeia, não quer que eu vá, às vezes ela esqueceu, e tá tudo bem esquecer também, sabe? A gente tem tanta coisa na cabeça, às vezes ela saiu de última hora. É Às isso vezes- que eu ia falar, a às gente vezes se dá dá um- importância demais. É sempre isso, é sempre isso. Às vezes a pessoa nem pensou direito. Mas eu já fui essa pessoa que cobra a amizade, assim. Eu acho que eu já tive essas minhas fases mais obcecadas, assim, e mais insegura também. Eu sinto que eu nunca fui muito, muito cobrada, assim. Eu que sou meio canceriana obcecada, mas passou. Eu amo. Ficou tudo bem. Mas já rolou, já. Você é canceriana? Sou canceriana, tudo. típica, canceriana nata. Canceriana nata. Canceriana Amei. nata. Eu sou leonina. Mas é isso, eu acho que meu rolê, assim, é que eu sou muito apaixonada pelas pessoas, assim. Não sei, eu fico meio obcecada e pra mim é tudo muito intenso. Tipo assim, meu Deus, eu te amo tanto, sabe? Eu sou essa pessoa intensa e que ama muitas pessoas e quer que as pessoas estejam muito, muito por perto. E às vezes eu senti uma fase, tipo, nossa, eu dou muita importância para as pessoas, elas não dão pra mim de volta. Mas assim, isso é sobre mim. Tipo, a importância que eu tô dando diz muito sobre mim. Porque você sobre quer a dar pessoa. aquela atenção e Exatamente. aquela importância. A pessoa não tem que corresponder à minha expectativa que eu criei de uma atenção que eu estou dando. Se eu tô dando essa atenção é porque eu quero dar. A pessoa não tem obrigação de me dar de volta. Exatamente. E chega a deixar de ser genuíno também, né? Porque você dá essa atenção na expectativa de que ela dê essa atenção de volta e você se sente até meio enganada quando ela não dá essa atenção de volta. Você fala, que trouxa que eu fui. Fiquei aqui, me dediquei a essa relação de amizade e não foi recíproco. Tipo, cara, Nossa. tá bom, assim, né? Exato. Você que quis, de fato, se dedicar dessa forma. Então, Sim. segue a vida e assume teus B.O. Exatamente, é sempre sobre a gente, assim. A gente quer fazer as coisas e depois a gente fica cobrando o outro porque o outro não agiu conforme a gente imaginou que ele agiria, ou porque a gente agiria diferente. Pelo amor de Deus. Eu tenho eu sinto também, sou muito apaixonada pelas minhas amizades.
E você já leu a tetralogia da Helena Ferrante? Gente, isso é a minha vida. A minha vida! É a minha vida. É a minha vida. É a Esse minha livro é vida. minha vida, Não, é a mudou minha tudo. vida. É a minha Mudou vida. tudo. E aí, É um negócio assim, eu queria esquecer pra poder ter Pra a sensação poder de ler ler de de novo. Pela primeira vez. e pra ficar assim, cara, Eu amo. não, esse livro Juro. mudou. Eu acho que existe uma eu antes, uma eu depois, assim. Depois dessa não. Não, Ó, e sabe que... Ah, não, pode Fofocas, falar. essa tetralogia É, é de sim, uma sim. escritora, né? Chamada Helena Ferrante. A gente não sabe quem é a Helena Ferrante, porque é um homônimo, né? É, a Helena pseudônimo. Ferrante. E é uma tetralogia, são 4 livros que contam a história de vida de 2 amigas, a Helena e a Alina. E é isso, elas são da periferia de Nápoles e a gente acompanha a história delas desde a infância até a velhice. E é foda, O que eu tipo mais assim, leiam. amo, o que eu mais amo, eu acho que essa tetralogia, pra mim, é o suprassumo do que eu acho que é a amizade. Porque eu acho que são 4 livros, é um romance, só que a relação do livro, que é sempre tratada como uma forma central, a narrativa central, é sobre a amizade delas. Então, é assim, elas tiveram 1000 relações na vida, elas tiveram relações românticas, elas têm filhos, elas casam, elas divorciam. Assim, 1000 coisas acontecem na vida delas, só que a complexidade específica que o livro trata é sobre a complexidade da amizade delas. E eu acho lindo o quanto mostra justamente que, cara, sim, a amizade é uma relação complexa como qualquer outra. Você consegue escrever 4 livros falando apenas sobre uma amizade. É uma relação extremamente complexa, que pode ser tão complexa, ou mais complexa, inclusive, que um amor romântico. E olha como isso dá caldo. Olha como isso é uma relação central, assim, na vida. Eu acho que o que me pegou muito... Esse livro, eu também, assim, eu lembro dele, eu fico emocionada, porque eu já vi várias das minhas relações de amizade, e eu tenho uma irmã mais velha também. Então, a minha relação com a minha irmã, eu vi muito nesse livro, de várias amigas, vi a minha relação com a minha mãe. Cara, esse livro é genial. Perfeito. E o que me pega é essa relação mútua de admiração que uma tem com a outra, sabe? E eu lembro que quando eu comecei a fazer a Vila da Fofoca, eu comecei a fazer a Vila com o meu melhor amigo, né? E aí eu ficava sempre me perguntando por que, assim, o que é a Vila da Fofoca? E aí, em algum momento, quando eu tava fazendo com o Ju, falei, nossa, na verdade é um perfil meio sobre amizade, sobre a complexidade que é a amizade, sabe? E aí eu fui tocando a Vila da Fofoca sozinha, assim, com vários amigos. E aí eu fui, tipo, cristalizando isso, assim, de que, tipo, no final das contas, a fofoca entre os amigos, assim, eles vão engrandecendo a gente. Todas as vezes que eu, tipo, sentei numa mesa de bar e conversei sobre minha vida e eu conversei com os meus amigos, aquilo foi me ensinando tanto, assim, sabe? Os meus amigos me ensinaram tanto. E aí... Mas eu lembrei desse livro, enfim, e relacionando com a Vila da Fofoca, que é essa relação de amizade que vai te crescendo ao longo da vida, assim, porque você vai admirando a pessoa e você vai sendo melhor por conta dela, e ela vai te ensinando. E nem sempre é bom, né? Eu acho que o livro mostra muito isso, dos altos e baixos Os altos, que elas cara, têm. é uma loucura os Elas altos e nem baixos. sempre estão super se amando e, nossa, é a melhor amizade do mundo. Não, mostra a parte bonita e a parte feia de uma amizade a longo prazo também. Elas têm os seus conflitos, elas têm suas inseguranças. É uma relação que vai sendo carregada de toda a bagagem que elas têm ao longo da vida, ao longo dos 4 livros. Isso me pega muito, assim, conflitos de amizade. Eu sempre fui uma pessoa que fugi de conflito de amizade. E discussões de amizade, e de conversas, e de DRs. Eu não costumo ter DR nas minhas relações de amizade. É louco, eu né? costumo Porque com o aceitar namoro, a gente sempre tem, a gente corre atrás, a gente vai atrás, não sei o quê, e aí você quer conversar com a pessoa e você resolve DR. Parece que o fio que liga, parece que o fio que une a amizade, ele é muito menos sólido, porque é muito fácil, por uma discussão, uma briga boba, você acabar quebrando uma relação com a pessoa porque ninguém vai atrás, porque parece que não vai, não sei dizer, eu acho que é meio universal mas isso de sabe o você que não eu querer ir sinto? atrás. Que nas relações de amizade, tipo assim, na relação romântica é assim, não, a gente precisa resolver isso, vamos discutir. Nas relações de amizade, aí eu não sei se eu tô sendo meio, se eu não deveria estar falando isso, mas parece que assim, aconteceu alguma coisa, a gente se estranhou. A gente fica um tempo sem se falar, mas aí depois a gente volta. Meio que o silêncio, ele parece que cura mais. Tipo, não significa que a gente deva ficar em silêncio, a gente poderia ter conversado. Mas já rolou muito isso comigo, assim, que eu deixava no silêncio e parecia que o silêncio curou. É Assim. o contrário. Eu acho que, tipo,
nas minhas amizades, quando houve um rompimento, é sempre por alguma questão muito bobinha, tipo, algum micro incômodo. E aí, no final, como você não resolveu, é tipo, caraca, nunca mais falei com essa pessoa direito, nunca mais encontrei direito, por conta de uma coisinha muito bobinha, porque você não foi atrás pra resolver, sabe? No meu caso, eu acho que é o contrário. E eu acho que quando se trata de amizade, eu só busco resolver quando é uma coisa quando é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, assim. Porque eu acho que quando eu não tenho muita intimidade com a pessoa, eu me sinto nesse rolê da cobrança, ou eu me sinto meio, Uhum. nossa, será que a gente tá na mesma página em relação a isso? Acho que rola uma insegurança, assim, de não entender direito as coisas. Não sei dizer. Mas eu acho que isso é uma questão boa, assim, de tipo, como. Não é muito comum você discutir a amizade, É. né? Parece que é mais frágil. Acho que, na minha impressão, é tipo, nossa, se eu discutir com isso, a gente vai brigar. Sabe? Não vai resolver? É. Não sei dizer. É que eu acho que são duas coisas, assim. A primeira é que uma relação romântica de namoro, casamento e tal, a convivência rotineira, ela é mais frequente do que numa amizade. Então, o silêncio, ele não vai funcionar. Porque é muito mais fácil em uma amizade você brigar com seu amigo e ficar 3 semanas sem vê-lo pra deixar o silêncio agir e quando vocês se encontrarem de novo, tá tudo bem, do que um namorado ou um marido que, tipo, meio que vai estar ali sempre, né? Então, assim... Que é igual a relação com Ou irmã, conversa né? ou Você engole. É, que com o irmão, tipo assim, nossa, eles vão quebrar o pau. Eu com a minha Sim. irmã, criança, adolescente, era assim, a gente quebrava o pau, xingava até a 10ª geração de vida uma da outra, e daqui 5 minutos era tipo, hahaha, vamos, somos amigas, vamos, me empresta sua blusinha. Sim. E ficava tudo bem sozinha. Acho que eu nunca cheguei na minha irmã e pedi desculpa em toda a minha vida. Acho que a gente só volta a ser simpática. Uma com a Uma com a outra. outra. Nossa, eu sou a Mas- mesma coisa com a minha irmã. É desesperador, porque você, tipo... Cara, é muito louco. A relação de irmã também é uma relação super, super, Super. mega complexa, assim. E por isso que eu também me identifiquei muito, lendo a Helena Ferrante, com a minha relação de irmã. Porque você fica, tipo assim... É tipo um amor e às vezes parece que você odeia aquela pessoa. É tipo um ódio, assim, que te sobe daquela pessoa Sim. que você nunca mais quer ver. Mas aí depois você tá... Ai, eu fiz um Você misto volta a ser quente, você simpática quer do também? nada. É. Sabe? É uma coisa, uma maluquice. Sim. Eu acho muito louco isso. Não tive isso com a minha irmã. Não, mas você ia falar alguma coisa de amizade. Não, eu só ia falar que eu acho que a gente romantiza muito mais a amizade nesse sentido, assim, de... Tipo, a gente permite e abre muito mais espaço pra um relacionamento amoroso ter os seus defeitos do que Mas uma a amizade. não. Existe muito essa questão de, tipo, porque quando você tá num relacionamento amoroso, precisa ter o compromisso, e as duas partes precisam ceder, porque vocês são pessoas diferentes. Existe muito mais essa compreensão do que em uma amizade. Eu sinto que a maioria das pessoas vê a amizade como uma entidade divina que não pode ter falhas. E que a partir do momento que uma falha se apresenta, não é amizade verdadeira. Então, Também acabou. acho. Entendeu? Torna mais frágil, né? Exatamente. Que tem que ser perfeito o tempo todo. Mas vocês não Tem. acham também que é porque a gente talvez aceite mais as falhas dos nossos amigos e não olhe com olhos tão duros como a gente olharia para um relacionamento romântico? Eu acho que é o contrário. Pelo menos na minha impressão, acho que parece que a gente é muito mais duro com o olhar que a gente tem sobre a amizade. Justamente porque eu acho que não tem muito essa intimidade criada num relacionamento amoroso de brigar e resolver o tempo todo, tal, não sei o quê. Eu acho que talvez é isso. Nossa, minha amiga tem que ser perfeita. E aí, quando ela falha, Então, parece que é pior, sabe? Nossa, é porque eu em não uma sei se eu amizade, acho. é porque em uma amizade os defeitos da outra pessoa não vão te atravessar da forma que em um relacionamento amoroso. Então, Mas quando eles te atravessam, parece que é muito mais grave do que em um relacionamento amoroso. Entendeu? Em um relacionamento amoroso, você tem mais essa coisa do ok, vamos sentar e conversar, vamos ver o que a gente pode fazer pra resolver. Em uma amizade é mais tipo, nunca havia me atravessado, mas agora que atravessou, como ousas ser imperfeita comigo? Sabe? gente, eu não sei se eu 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 acho que é tenho uma mais impressão assim. que na minha vida eu sou um pouco diferente, porque assim, eu sou muito tipo, como eu tenho muita dificuldade de ter relacionamentos românticos assim, então a pessoa tem que ser perfeita. Então eu idealizei ela, ou ela se apresentou de um jeito perfeito pra mim, que se ela for imperfeita, meu amigo, a gente vai terminar, porque já nem queria estar nessa relação. Então assim, você virou imperfeito, tchau. E os meus amigos, eu acho que eu sou muito mais tipo, a pessoa faz alguma coisa aí eu passo um pano assim
brabo, tipo, eu não tô nem aí. Ah, não, porque me traiu. Ah, mas ela tinha os seus motivos. Ah, não, porque ela... Ah, mas Tipo, isso eu sou também. Ela fumou maconha É, no meio não. do trabalho. Ah, mas ela Mas é, tinha que os eu seus acho, motivos. mas é que eu acho que é Eu sou justamente porque muito- te atravessa de uma forma diferente, né? Talvez, tipo, os defeitos de uma amizade, como não interferem diretamente com a sua relação, na maioria das vezes, com a pessoa, não te atravessa dessa forma que você veja a necessidade de ter uma DR, de ter uma conversa e de tentar resolver. Eu sempre senti que na minha vida, isso é uma coisa que eu aprendi muito com as minhas amizades, assim, eu não sei se eu tive muita sorte, mas as minhas amigas, elas são muito generosas com as diferenças, com as nossas diferenças. Eu tenho muitas amigas que são muito diferentes de mim, eu tenho um grupo de amigas específicas que são amizades que eu fiz durante a faculdade. E, enfim. E aí tem uma amiga, tem uma delas, que teve uma época, eu lembro disso, que ela ficava com um boy, que o boy, assim, era... Sabe, tipo, um saco de batata? Tipo, cara, assim, nada demais. E a gente vivia fazendo uma intervenção com ela, falando, amiga, é muito difícil se opinar sobre o relacionamento romântico dos outros, né? É muito complicado. Inclusive, quando você opina, você vai cheia de dedos, né? Então era isso, era um julgamento que a gente fazia da vida dela, com muito dedo, assim, tipo, cara, você tá, tipo, porra, sai desse esse cara, não tem nada a ver, nada a ver. E aí teve um dia que ele fez uma parada seríssima, assim, e aí ela veio contar pra gente. E aí ela veio contar chorando, tipo assim, cara, vocês falavam tanto e eu não ouvi ninguém e tal. E aí eu, na minha cabeça, tipo assim, como eu vou falar pra ela? Eu te avisei. Mas aí uma amiga minha falou assim, olha, é assim mesmo, a gente sempre cai no mesmo buraco na vida. Às vezes a gente cai com 20 anos, às vezes a gente cai com 30 anos, às vezes a gente cai nesse mesmo buraco com um corte de cabelo diferente, às vezes com uma roupa nova, mas a gente vai sempre cair nos mesmos padrões e tá tudo bem. Tipo, a gente vai estar aqui. Todas as vezes que você cai nesse padrão, a gente vai estar aqui. Porque a gente te ama. E aí, quando essa minha amiga falou isso, eu falei, meu Deus, que pessoa mais generosa, sabe? Tipo, a gente avisou pra essa bicha tantas vezes que esse homem era um lixo, e só agora que ele fez, tipo assim, a pior cagada de todas, que nem eu poderia imaginar. Esse homem fez, agora que ela vai se separar dele, depois de anos a gente falando, tipo assim, sabe quando você tá por aqui? E aí essa minha amiga foi tão generosa com ela, e aí eu falei assim, cara, é isso, porque agora, não importa o que vai acontecer na vida dela, ela vai contar pra gente. Porque ela não vai sentir que ela vai ser, que as escolhas de vida dela vão definir ela pro resto da vida, sabe? E no final das contas, eu acho que esse é de fato o papel da amizade na nossa vida, sabe? Porque você não vai controlar a vida da sua amiga, ela vai tomar decisões questionáveis e fazer coisas Sim. ruins pra ela mesma e pra vida dela, mas assim, você não tá numa posição de decidir por ela. Mas eu acho que o papel da amizade é, cara, independente disso, eu quero que ela saiba que eu sempre estou aqui. Então é tipo, nossa, ela está saindo com uma pessoa que não é legal e que eu não acho legal pra ela. Ok, amiga, não acho fulaninho legal. Ah, mas eu estou saindo com ele de novo. É, beleza, vai lá, vive como você tem como você tem que viver, mas no final saiba que eu vou estar aqui. E é tipo, sem julgamentos, uma hora, invariavelmente, se a pessoa não tá num caminho legal, fazendo uma decisão questionável, tipo, ela mesma sabe no fundo. Provavelmente essa amiga, ela sabia no fundo que não era a melhor coisa pra ela. Só que no fim das contas, você não manda na vida da sua amiga, sabe? O bom da amizade é, cara, eu sei que a pessoa está lá pra mim. Então, eu acho que o que eu mais amo de ser muito próxima das minhas amigas é saber que eu não tô sozinha, assim, sabe? E aí tem um filme que eu vi que chama It's a Wonderful Life, que é um filme lindo, 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 inclusive fica de recomendação, que no final do filme, a grande conclusão do filme, né, que é uma frase que me marcou muito, que fala, ninguém que tem amigos é um fracasso. E eu acho isso. Ninguém que tem amigo é um fracasso, no fim das contas, porque se você consegue compartilhar essa relação que você não é obrigado, que não te une a nada por uma pessoa, além do fato de você gostar dela, ela gostar de você, e você consegue cultivar essa relação, não importa se você não chegou no lugar onde você imaginou que você queria chegar na vida, você não fracassou. Você construiu ali uma relação que tem uma dinâmica muito específica e muito única. E eu acho lindo isso do ninguém que tem amigos é um fracasso, porque eu acho que, no fim das contas, o que me traz felicidade é saber que, caraca, eu tenho muitas relações na vida, e eu sei que eu posso ir para um lugar e eu posso voltar, e eu sei que eu posso um dia terminar com o meu noivo, tipo,
Mas eu sei que, ainda assim, se eu perder essa relação aqui com ele, eu não vou estar desamparada. Porque olha essas outras relações que eu construí na minha vida. Eu sei que eu ainda vou ter o jantar com as minhas amigas, eu sei que eu ainda vou ter meus hobbies, eu sei que eu ainda vou ter um livro que eu compartilho com a Tori, eu sei que eu ainda vou ter um filme que eu vou ver com a B, eu sei que eu ainda vou ter que visitar o cachorro da Aninha. Tipo, eu sei que eu ainda sou alguém, eu sei que eu não fracassei, por mais que outras relações fracassem, porque eu tenho as minhas amigas. E pra mim isso é uma preciosidade, assim, da vida, que por isso eu me dedico tanto pra cultivar essas relações, que você não se sente sozinho, que no final salva, assim, a sua vida de uma maneira que é tipo, se você ainda tem isso, você não fracassou totalmente, sabe? Porque você tem isso, você sempre vai ter isso. E eu acho isso muito especial, assim. Não, você jamais, assim, essa ideia de que a gente fracassou, isso é um erro, assim, a gente nunca vai fracassar na nossa vida. Exato. A gente talvez tenha errado ou fracassado em alguma coisa, assim, mas, assim, a gente nunca vai fracassar na vida, tipo, Sim. no todo, assim, porque vão ter pessoas que nos amam e que nos amparem por perto, e isso já é um sinônimo de que a gente tá bem, de que a vida tá indo legal. Tem uma amiga minha, uma vez eu mandei uma mensagem pra ela, assim, eu tava num momento de vida péssimo, assim, eu falei, cara, parece que minha vida tá desmoronando, assim, parece que eu tô sendo, tipo assim, engolida tá vindo onda e eu tô, tipo, me afogando, eu não tô conseguindo levantar, enfim, parece que minha vida tá desmoronando. E aí, um mês depois, assim, ela me mandou uma mensagem, ela tava lendo um livro, e aí ela me mandou um trecho de um livro falando isso, assim, o autor tava dizendo isso, assim. E aí ela falou assim, olha, amiga, li esse livro, lembrei de você e lembrei do seu momento de vida, de você sentir que tá tudo desmoronando. E aí eu lembrei também que, sei lá, que o autor falou que o objetivo dos livros é um pouco esse, que pra gente sentir que mesmo que alguém sente a mesma coisa que a gente, mesmo que esse alguém seja feito de letras e papel. E eu fiquei assim, cara, ela lembrou. Tipo, um mês depois, ela lembrou que minha vida tava desmoronando. Ela leu um livro, ela lembrou de mim e ela sentiu a necessidade de mandar isso. Eu falei, cara, eu devo ter feito muita coisa certa na vida, assim, também, pra, tipo, sentir que tem essas pessoas por perto. Exato, porque não tem nada que une você a essa pessoa, além do fato de vocês quererem. E eu acho que isso que torna essa relação tão valiosa, assim, não tem nada. Porque, às vezes, na nossa família, tem umas pessoas que a gente não gosta tanto. E aí, acho que tem muito isso de, não, porque você tem que valorizar a sua família, porque, no final, são só eles que estão com você. Por quê? Porque tem ali uma união e um laço invisível, que é o laço de sangue. Até quando você decide também se unir amorosamente com uma pessoa, é um laço diferente. Agora, a amizade é tipo, gente, não tem nada aqui te obrigando essa a ficar com pessoa, essa além pessoa. do fato de você querer e a pessoa querer também passar tempo com você. E eu acho que existe algo ali do tipo, caraca, que lindo isso, a gente não precisava, a gente só quer muito ser amigo, porque a gente se gosta muito. Sim. Só isso é suficiente. Sim, eu acho isso lindo, assim. E é isso, a pessoa não precisa ser igual a você. Assim, Nossa, ela muito não legal, precisa ser igual a você. É muito legal você ter um amigo que é muito parecido com você e que gosta das mesmas coisas que você. Eu tenho um dos meus melhores amigos, o Luiz, que a gente gosta das mesmas coisas. Tem a Tori, que eu falei algumas vezes, a gente gosta das mesmas coisas. A Rebeca, que também a gente gosta das mesmas coisas. Tipo, eu tenho uns núcleos assim que eu gosto. Mas tem amigas minhas que não gostam das mesmas coisas que eu. E aí você aprende que não tem que gostar. A B, por exemplo, que é uma das minhas amigas mais próximas, gente, a gente não gosta do mesmo tipo de música, a gente não compartilha os mesmos gostos, as mesmas coisinhas. Só que a gente se une por outras coisas, Sim. assim. A forma como a gente se relaciona com a vida é igual, o nosso senso de humor é igual. Não sei. Tem outras coisas que conectam a gente a alguém do que gostos em comum. Às vezes, só do fato da pessoa ser legal e você também, isso já é uma amizade. Às vezes a gente acha que não, tem que gostar da Sim, mesma total. música, das mesmas coisas. E não sei, não precisa, assim. Não, tem nada a não ver, tem na nada a real. ver, é. Depois que você cresce, é porque essa coisa da gente, a gente se conecta, as nossas amizades no começo, assim, quando a gente é criança, enfim, vai se conectando por isso, por desejos incomuns, né? Por coisas incomuns. Até porque quando a gente é pequeno, a gente também tem pouca referência, assim, parece que a gente acaba gostando muito da mesma Na coisa escola também, também porque é a muito gente assim. tem pouca...
E porque Enfim. é uma época também que a gente não sabe muito quem a gente é. É. Então, o que a gente tem é as coisas que a gente gosta. A gente Então, gosta de ser parecido com geral, assim, exatamente. tem isso também. A gente vai entrando nos grupinhos, assim, porque a gente quer ser meio parecido. E aí depois, conforme os anos vão passando e cada um vai desenvolvendo a sua personalidade, os seus gostos e vai bancando aquilo que se gosta, você vai percebendo que todo mundo é meio diferente. Os seres humanos, eles são Sim. iguais, assim, meio no geral, a gente tem vivências muito parecidas, mas a gente é bem diferente. E é isso, as minhas amizades são bem diferentes de mim. Várias coisas, meu Deus. O Thiago gosta de várias paradas que eu não tô... Sim. Né, amigo? Você gosta de divas pop, etc. Girl groups. Não, mas a forma como eu fiquei amigo deles, a gente ficou amigo por compartilhar a CID, sabe? Na fila da funilaria, falando sobre depressão e ansiedade, e não paramos mais de sair. Isso, tipo, no grupo que a gente tem, somos todos muito diferentes entre nós, sabe? muito. Tipo, a gente é muito diferente entre a gente, que é muito diferente da Maíra, que é muito diferente do Ju, e a gente se dá muito bem. Porque eu acho que a amizade adulta, quando você se entende, quando você amadurece, é muito mais sobre vivência e sobre entender o outro, estar ali pelo outro, do que sobre vamos num show juntos porque gostamos da mesma música, sabe? Sim, e é isso que também a gente falou de ter melhores amigos é muito legal, sim. Mas às vezes é muito legal você ter um amigo aqui que você compartilha uma coisa X, Sim, e um outro exatamente. amigo que vocês gostam das mesmas músicas e vocês vão pra Sim. show juntos. E aí um outro amigo que vocês gostam de dar um outro tipo de rolê É isso, juntos. amigo de balada, amigo de restaurante, amigo de É, bar, amigo que você cara, pode amigo pra transitar em papear, vários lugares. amigo de rolê em casa, amigo do trabalho. Sim. Sabe, eu acho que é muito legal você entender. E que às vezes você vai ter amigos que são seus melhores amigos pra cada uma dessas coisas. Seu melhor amigo não Sim. precisa ser tudo na sua vida, você não precisa ter um só. Às vezes cada pessoa é melhor em uma coisa diferente também. Acho que a gente não precisa Sim. escolher uma pessoa na vida pra ser aquilo. Hoje em dia, pra mim, todo mundo é minha melhor amiga. Tipo assim, eu falo Eu amo. da Tori e da B. São as melhores amigas. Não, mas tem o Luiz, meu melhor amigo. E tem minha melhor amiga, Rebeca. E tem o fulaninho. Porque eu vejo, tipo, o melhor de alguma coisa que eu sou deles. E é isso. Às vezes era, tipo, tem aquilo que você falou na adolescência. Tipo, não, Vitória, você é minha melhor amiga, né? E eu sou a sua. E pronto. Uhum. É só assim. Só assim que pode viver a vida. E é claro que tem isso, né? Que eu falo que as minhas duas amigas mais próximas, melhores amigas, porque a gente tá mais próxima e tal. Mas é aquela coisa de, gente, ela também tem outros grupos que elas são super Sim. amigas, a gente é mais próxima. Sim, mas, tipo, que legal você considerar que muitas pessoas na sua vida são melhores em várias outras coisas também, sabe? Eu acho que, no fim das contas, faz sentido, assim, quando a gente amplia a coisa e para de colocar expectativas em uma coisa só. Porque quando a gente coloca, ou a gente faz o que a gente fazia, tipo, nossa, você me odeia porque você não quer que eu Sim. seja tudo pra você. É. E a gente se frustra, sabe? Eu acho que a amizade é um lugar tão legal pra você não se frustrar. Uhum. Acho que de todas as relações é tão bom você tentar tirar esse peso de frustração que outras coisas carregam na nossa vida que não precisa ter, Sim. sabe? Eu acho que... E lugar de conforto também, né? A gente tava falando sobre amizade na adolescência, e aí eu tava pensando muito sobre a minha adolescência, né? Porque, tipo assim, tipo, gente, eu sou gay, não sei se deu pra perceber, mas eu sou viado. E aí, Jura? assim, Não tinha pois é, notado. menina, porque Passada. eu sou másculo. Mas, tipo assim, sempre que me perguntam sobre, como que foi sua adolescência, como que foi na escola, tipo, é óbvio que eu sofri preconceito, eu ouvia piadinha e tal, mas eu fui muito privilegiado porque a vida me rodeou de pessoas que me blindaram muito disso na época da escola. Tipo assim, os comentários que chegavam nas minhas amigas não chegavam até mim. Porque paravam nelas. Porque elas falavam, aqui não. Sabe? Tipo, eu lembro de uma situação que eu ouvi uma amiga minha da época, um menino da nossa turma foi falar com ela, tipo, dar uma zoada e tal. E ele falou assim, porque esse seu amigo, Thiago, ele é viado, né? Com certeza ele é viado, não sei o que e tal. E aí, assim, obviamente que elas sabiam que eu era viado, porque eu sou eu. E aí, eu ouvi ela respondendo pra ele e falando, a única pessoa que pode dizer isso é ele. E enquanto ele não dizer, ele não é. Enquanto ele não disser, ele não é. E não é Que você que vai Diva! falar. Ai, então, amigo, assim, que legal que ela falou isso isso. pra mim é a amizade, sabe? Amizade, Nós éramos total. muito diferentes, mas ela tava ali como esse escudo pra mim, sabe? Tipo, porque ela não queria me ver sofrer. É isso que precisa, sabe? Mais nada. A gente não precisa gostar das mesmas músicas, não precisa curtir as mesmas coisas, não precisa ter a mesma visão de mundo, desde que não ofenda minorias, mas não precisa ter a Isso. mesma visão de mundo, mas assim, a gente tá ali um pelo outro e é assim que a amizade é construída. Total.
É E aí, sobre. por isso que vocês conseguem lotar aniversário com 60 pessoas. A gente nunca tenho crise de ansiedade pra mandar convite pras pessoas. Ah, não, eu também tenho. Nossa. Mas. O quê, amiga? Não, gente, eu tenho vontade de apagar o WhatsApp. Eu sinto que é isso, né? Confiança é uma coisa que a gente adquire. Acho que as pessoas sentem que confiança é uma coisa que nasce com você. Mas não é. Confiança é um Não, exercício, não, né? Sim. E eu sou muito segura em muitas coisas. Mas pra esse tipo de coisa, gente, eu sou extremamente insegura. Mas, tipo, quando eu olho, eu admiro isso. Eu acho incrível. E aí eu fico, não, eu queria ser mais assim, mas, tipo, só não faz parte de mim. Não Tá faz tudo parte. bem. Mas esse ano eu me senti arrasando, tá? Eu chamei geral. E foi ótimo, eu não me arrependi. Você arrasou. Foi É, ok. sobre isso. Mas, assim, vou... Gente, pro meu Ano que vem. casamento. Casamento, que é um negócio, assim, gigante, que as pessoas querem ir. E eu e o Sadam, a gente é meio igual nisso. A gente, assim, nossa, será que... Sabe, tipo assim, nossa. Sendo que, assim, casamento é uma coisa que, naturalmente, você pode chamar uma pessoa que você nem é tão íntima assim e a pessoa quer ir, porque é um evento muito, muito legal. Eu amo ser chamada pra casamento, assim. Sim. Amiga, mas enfim, você está convidadíssima para o meu aniversário. Amiga, e o pior Dia é 2 que de se me agosto. convidam, eu sempre vou. Eu sempre vou. Vá. Olha, é aniversário dela, mas vá. É, porque esse ano a minha resolução foi isso, de ser uma pessoa que consegue fazer mais amizades, assim, aleatórias. Foi uma resolução, porque eu sentia que isso era difícil pra mim, que é isso, tipo, nossa, não se vive só de melhor amigo, você precisa de ter outras micro-pessoas que Sim. você gosta, que você se relaciona, que você sai às vezes, você vê às vezes. E isso era uma questão pra mim. E esse ano eu tô conseguindo, tipo, ser mais, assim... espontânea. Você não vai espontânea. Que maluquinha! Então, She's so gente, crazy. She's so crazy, I eu não sou love uma her. pessoa espontânea, tudo que eu faço é calculado, assim, sabe uma pessoa que nunca fez nada espontâneo na vida? Eu sou assim. Aline, a gente é muito diferente. Mulher, eu faço tudo de forma Muito. espontânea. Eu, tipo, Nossa, zero, eu tudo viajo calculado. sem ter Amiga, eu tenho lugar uma pra história ficar. de que pra eu começar a levar rabanada no Natal da minha família, eu fiz uma estratégia de 4 anos. Como assim? Você leva pedacinhos? Não foi natural. Não, foi tipo assim. Quando eu fiz uns 19 anos, eu pensei assim: nossa, eu quero muito colaborar com a ceia. Eu quero muito levar alguma coisa pra ceia da minha família e começar a levar. Só que eu queria que fosse um prato que fosse muito meu. Tipo assim, nossa, a Aline vai levar isso aqui esse ano. E as pessoas gostassem muito do que eu fosse levar. Tá, E ótimo. eu não é fui um uma bom É um plano. bom, pessoa sim. normal. Tipo assim, oi, gente, o que vocês acham que eu levo pra ceia? E aí eu falei, não. E aí eu comecei a pensar estrategicamente. Eu falei, bom, vamos lá. Tem que ser um prato que ninguém faz. Ok. Mas aí eu tenho que conseguir levar. E não sei o quê. E não tem na ceia. Eu comecei, gente, eu fiz uma lista, literalmente, de, tipo assim, de tudo que ninguém fazia na ceia. pra encontrar qual seria o meu prato. E aí, no final, foi a rabanada, que é natalina. Minha família não fazia, ninguém fazia. Tipo, não era uma tradição nossa. Eu falei, então eu vou começar uma tradição de Natal nova. Uau! E aí, gente, foi tipo... Eu falei, tá, eu tenho que atingir o patamar da rabanada, que quando chegar no Natal, as pessoas já vão falar, a Aline vai trazer a rabanada Sim. dela. Quero comer a rabanada da Aline É no isso, Natal. quero comer a rabanada ali no Natal. Então, eu pensei, cara, eu acho que eu preciso de pelo menos 3 anos consistentes. E meu objetivo final é que no quarto, as pessoas já comecem a falar da minha rabanada. Gente, eu não sou espontânea, eu calculo tudo. Gente, mas é por isso que E você aí, foi aí, promovida. eu quero E aí saber. foi isso. Aí no primeiro ano foi tipo, a Aline vai trazer rabanada, gostoso. Segundo ano, ai, vou levar a rabanada e eu firme no meu propósito ali. Gente, e aí no segundo ano eu lembro que, tipo assim, no primeiro ano não hitou muito, como eu imaginei. E eu falei, vou fazer algo diferente. Eu fiz uma rabanada com doce de leite, assim, eu tentei, tipo assim, dar mais Dá um valor. upgrade. Mas Pra Manteve a rabanada. rabanada. Mantive. Dei um upgrade pra ver se chamava mais a atenção da galera. Porque como era uma coisa nova no primeiro ano, ninguém comeu direito. No segundo, eu já cheguei, tipo, doce de leite na minha rabanada. E aí, no terceiro, teve uma prima que falou, a rabanada da Aline. Eu, opa, temos algo. Eu não Temos fiz, já, uma- alguém já. Eu consegui. trouxe, E aí, gente, o ano passado, que foi... Ano passado, não. Aí, no quarto ano, já era um hit mesmo. E já virou algo solicitado. Minhas tias já pediam. Aí, na listinha do Natal, já colocavam rabanada. Só que, gente, eu acho que isso é só um exemplo. Um exemplinho de como minha cabeça funciona. Gente, mas é por Entendeu? isso... É por isso que você foi promovida antes de terminar seu TCC, estrategista, Estrategista. que tá no sangue. É Diva, isso, tá no assim, sangue. cara, eu planejo muito pouca coisa. Eu Eu vou também. vivendo no freestyle e tá tudo bem. Tipo, assim, eu entendo, eu achava que essa era um defeito meu. Na verdade, também é uma das minhas qualidades, Sim. porque muita coisa Sim. que eu conquistei foi porque eu fui tudo no freestyle, eu fui aceitando Sim. oportunidades meu no freestyle. Mas assim,
A sua estratégia tá rabanada há 4 anos, Sim. mulher, jamais. Mas, amiga, por exemplo, só de eu estar aqui já é o meu plano espontâneo. Porque, tipo assim, não conhecia você. É verdade, cara. Eu podia. Eu sou uma pessoa aleatória me chamando e eu falei, eu vou. Vamos, então. Vambora. Vamos com tudo. Então, pra mim, é tipo, uau. Eu inventei a espontaneidade. Eu arrasei hoje. E a gente adorou que você A gente veio. amou que você tá espontânea agora. Tô cumprindo minha resolução, gente. Tô super. Mudou tudo. Perfeita. Amei. Gente, Aline, muito obrigada por ter sido espontânea. Ai, maravilhosa. Foi tudo, gente. Eu amei. Tô espontânea, criando amigos. Criando amigos, criando relações. Então. Daqui a pouco o próximo podcast vai ser comendo na casa da avó dela. É isso. Essa é a minha avó tem que resolução fazer de um um ano. Plantar isso. essa semente. Gente, e assim, uma rabanada com tudo que minha avó faz no Natal, porque isso é um almoço normal. Imagina no Natal. Então, assim, Não, eu tava gente. competindo com coisas grandiosas Sim. no meu Então, plano. realmente precisou de 4 anos É aí isso. pra... De planejamento. Uma graduação, né, em rabanada. Fofokers, muito obrigada por terem acompanhado o podcast até aqui. Muito obrigada, Aline, por ter vindo. Muito Obrigada, Obrigada, fiquei Aline, super foi feliz. perfeito. Espero receber outros convites. Sim, com certeza. Está com convidada certeza. sempre agora. E vocês vão ter aqui no meu, né, que vem em breve por aí. Ah, é. Ó, exclusiva aqui na Vila da Sim. Fofoca. Sim. Sim, aceitamos. We do. Espontâneo. Tem que ser espontâneo. Vamos. Bom, gente, comentem aqui no espaço dos comentários o que vocês acharam desse episódio. Comentem como é a relação de amizade de vocês. E a gente se vê na próxima semana. Tchau. Tchau. Beijo.